Olá, boa tarde, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Facebook, sim. E é um sábado, sim, já clássico, né? Esses sábados literários, de conexão literária, sempre debatendo literatura, história, linguística, filosofia, enfim, bate-papos ricos, né, que estamos tendo ao longo desses sábados. Então, a dica que eu dou antes que a gente chame nossos mediadores, a nossa convidada, que vocês já avisem os familiares e amigos que a live está começando, mandem um recado no WhatsApp, mandem um recado nas redes sociais, para que todos conectem, porque hoje o papo vai ser um papo muito rico e especial. Sim, a convidada de hoje é um dos grandes nomes da nossa literatura, um dos grandes nomes da literatura da língua portuguesa. É com muita alegria que a gente recebe hoje Nélida Pinhon, uma das nossas imortais da nossa literatura, com a mediação aqui do nosso diretor executivo, Diego Alves, da Renata Costa, uma das nossas mediadoras, Daniel Homem de Carvalho também, que faz parte aqui do nosso time. Vou chamar aqui a todos, tenham todos uma ótima live, e lembrando sempre que a live é viva, então é importante que vocês participem, interajam, vocês podem mandar perguntas, complementações, fiquem à vontade, porque o espaço é nosso. Tenham todos uma ótima live. Posso cumprimentar já? Pode. Fica à vontade, Nélida. Posso cumprimentar todos, é um prazer estar aqui, conversar com todos os cidadãos da nossa cidade do Rio de Janeiro, não é? Abordar um tema que nos é muito caro, que é indispensável, é o tema que talvez mais nos represente como criaturas brasileiras e criaturas do mundo, a cultura. Estou às ordens. Boa tarde a todos. É uma alegria, novamente, né, esse convite para mediar esse bate-papo literário com a Nélida Pinhon, que todos nós somos muito fãs e apaixonados. E para começar nosso bate-papo, eu escolhi um livro para falar da vasta obra, né, dentre a vasta obra de Nélida Pinhon. Nélida Pinhon nos faz viajar com Sherazade, em Vozes do Deserto, mulher que se arriscou para salvar a vida de outras mulheres da tirania do califa e passar as 1001 noites contando todas as histórias de Ali Babá, Simbá, Aladim e muitos outros. E isso é apenas um pedacinho do que ela nos transforma a cada leitura. Para além da sua escrita ímpar, foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, nos anos 90, vastamente premiada, a imortal que nos honra e nos orgulha com o que há de melhor da literatura brasileira. Muito obrigada. Nós estamos aqui, o secretário Adolfo Conder está com um pequeno problema técnico, então pode ser que ele entre no decorrer da live. E nós estamos com os nossos parceiros de todos os sábados literários, Daniel Homem de Carvalho, advogado e profundo conhecedor da literatura, Diego Alves, que é o nosso diretor da Cidade das Artes, né, e quem nos orienta e nos coordena aqui é o Guilherme. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou começar, então, a rodada, gente, na minha primeira pergunta, depois eu passo ao Daniel e após ao Diego, tá? Nélida, acabei de falar que você foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Como é que foi essa experiência? Como é que é a experiência de ter sido a primeira mulher na presidência da Academia Brasileira de Letras? Bom, evidentemente, eu não esperava vir a ser presidente naquela circunstância, sobretudo porque seria um mandato que coincidia com o primeiro centenário, que era, vamos dizer, a aspiração dos grandes nomes tradicionais da casa, né, que já estavam entre os acadêmicos há muitos anos. Mas ocorreu que eu fui designada vice-presidente da chapa que tinha como presidente Antônio Weiss, o grande erudito brasileiro.
né? E ele sofreu um acidente e eu tive que, de repente, tornar-me presidente interina. E, como tal, eu assumi todas as obrigações e eles ficaram muito surpreendidos, todos os acadêmicos, como é que eu, sendo, enfim, uma mulher com obra publicada, que vivia viajando, né, que dava conferências internacionais, de repente eu adorava a economia, discutia tudo que havia que fazer, tomava decisões difíceis na casa e começaram a dizer, sobretudo quem começou foi o grande jurista Miguel Reale, essa mulher ela tem que ser a presidente do centenário. Isso se alastrou pela casa, né? Eu não aceitava, vinham falar comigo, eu não permitia. Antônio Acho, que já estava se recuperando em sua casa, quis renunciar. Eu não aceitei a renúncia dele, porque eu dizia, não quero que possa imaginar que eu lhe apliquei um golpe branco. Eu não quero, você vai ser presidente até dezembro. E assim foi feito, mas aí, quando eu finalmente tive que tomar uma decisão, eu disse, tá bem, aceito. Fui lá pressionada por uma circunstância qualquer, eu disse, eu vou ser candidata. Fui, e fui eleita por unanimidade, só não tive um voto, mas que não veio o caso mencionar, entendeu? E imediatamente, o que é muito importante é que quando eu tive a minha primeira sessão, né, rotineira, no plenário, eu levei mais ou menos alguma coisa do que seriam os gastos, não do centenário, do cotidiano, e disse-lhes, eu não posso apresentar-lhes o orçamento do centenário, porque eu não tive tempo nenhum, estou assumindo agora para organizar uns festejos históricos, né? Inclusive com minhas pretensões que fossem internacionais. Foi quando o grande cientista Carlos Chagas, ele estava numa cadeira de rodas, no plenário, e disse, a senhora presidente tem uma reputação extraordinária, não só intelectual, mas de mulher honrada. Então, a senhora tem acesso a todos os recursos da casa sem pedir satisfação. E foi assim. Só que eu não gastei, tanto que quando eu terminei meu mandato, foi uma coisa muito engraçada, na sessão de despedida, em meio aos elogios que sempre ocorrem, né? O poeta Ledo Ivo disse assim, a senhora presidente, ele me tratava presidente, a senhora presidente pecou por ser avara, porque eles sabiam que eu não gastava dinheiro na casa, só gastei o dinheiro na casa das festas, porque eu acho que quem dá festa tem que pagar a comida e os drinks, as festividades todas. Mas foi uma experiência extraordinária, porque eu não houve um repto, um desafio, todos aceitaram as minhas iniciativas, eu criei o Centro de Memória, eu criei visita guiada, eu abri academia para o público, foi uma coisa, fiz, inclusive, festival de música popular brasileira, que nunca ocorrera isso antes, né? Música erudita, meu Deus, os dicionários, não, perdão, livros de arte, e consegui financiamento, todas as entidades brasileiras me ajudaram muito, não é? De modo que eu tive um apoio total, foi muito engraçado, para fundar o Centro de Memória, eu fui a Brasília como funcionário, porque eles ficaram de me ajudar, e me ofereceram o equivalente a $100 mil. Aí eu disse assim, vocês acham, queridos amigos, que eu vim a Brasília para ganhar $100 mil? Ou os senhores pensam que vou entrar na história do Brasil, não é? Com $100 mil? Não, dobramos, eu saí com 200. Portanto, foi uma experiência extraordinária, mas de grande responsabilidade, porque eu trouxe estrangeiros, eu trouxe presidentes internacionais, eu fiz coisas, como diz Nagy, até Deus duvida, e deu certo, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Aí, para nós mulheres, é sempre uma honra, né? Quando a gente tem um primeiro passo em qualquer que seja a área, não é mesmo? Mas agora vou passar, então... Mais uma frase, eu tenho que realçar os méritos dos homens da casa, que puseram sua confiança na minha pessoa, não me desafiaram de modo algum. Pois não. Que coisa boa. Imagina, né? Rapazes, imagina desafiarem Nélida Pinhon. Daniel, ninguém é doido. Eu vou passar para você agora. Não.
Boa tarde, Nélida, boa tarde a todos. É um prazer revê-la, companheira que nós participamos juntos do Conselho Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas é uma honra imensa estar aqui, não só debatendo, mas prestando uma homenagem mais do que devida a essa grande escritora imortal que orgulha o Brasil, orgulha todos os que gostam da literatura, todos que amam o seu país, e terem alguém como Nélida Pion representando a nossa alta cultura, nossas artes. Então, eu estou muito honrado e aqui prostrado diante de vós. Muito obrigada. Eu abraço você. Nélida, eu queria falar sobre já que a gente está falando dos livros, a gente começou a falar, eu queria falar do teu livro de estreia, que é o Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, e você trata das relações do homem com Deus, com o pecado, com o perdão. São temas muito caros, não só à literatura, mas à teologia, né, a própria filosofia, a questão do mal, né, a questão da forma como a gente estabelece os nossos códigos de conduta para a nossa existência, por essa nossa passagem por essa vida terrena, né? Então, eu queria um pouco... A gente vive um mundo de muito relativismo moral, relativismo estético. Você é uma esteta, você é uma grande artista, você escreve com uma beleza, aquela coisa que o leitor comum diz, puxa, mas eu queria ter escrito isso, porque é exatamente o que eu penso, né? E, obviamente, toda vez que eu falo sobre isso, me vem à mente o meu guia, né? Que eu digo que eu sou um cão guiado por um guia, por um cego, que é o Borges. O Borges dizia, nós somos definidos pelo que nós lemos, pelo que nós vivemos, né? Mais do que pelo que nós escrevemos. E como é que você lida, você que é uma escritora mais do que consagrada, com essa questão do relativismo moral, relativismo estético, você que é essa grande escritora? Bom, inicialmente eu gostei muito do seu preâmbulo, é muito bonito que como você situa a questão, né, já quase de ordem teológica do bem e do mal, né, essa oscilação dramática que é uma espécie de alçapão do humano, né? O humano, ele não sabe para que lado ele se vira, né? O bem e o mal são fontes profundas de atração, não é isso? Eu acho que a arte não tem compromisso radical com o bem e com o mal. Mas eu também acho que a arte, como é feita pelos humanos, esses humanos expressam sua natureza profunda. E há uma tendência da arte, vamos ficar na arte literária, mas eu digo arte em geral, na arte literária, ela se inclina a proteger aquilo que está na esfera do bem. É uma vocação vamos dizer, da narrativa. E mesmo quando, no final, decorre uma situação aparentemente em que o mal sai vencedor, mas ele faz ver ao leitor que o mal sairia vencedor porque ele não tem escrúpulos, ele não obedece às leis da moral humana. Portanto, de algum modo, nós estamos sempre prisioneiros, vamos dizer, os seguidores do bem. Agora, o que eu percebo, você falou na relativização. Então, há épocas em que não há essa relativização. Se você for ver, por exemplo, o mundo medieval, não havia essa relativização. Você era como que obrigado a se colocar no lado do bem, ou seja, aceitar as imposições de Deus. Não é? A teologia impunha uma conduta tão irrepreensível que qualquer falha levaria você à fogueira, como para dizer alguma coisa, por exemplo, da Inquisição e da Igreja, que sempre era terrível nas suas punições, e aliás, todas as religiões e todo o poder. O poder era implacável. Muito bem. Então, já depois, o Renascimento é uma carta de alforria. Não é? Você vê, por exemplo, falando em Praga, o Decameron, são 100 contos que tem contos eróticos, irônicos, está em pauta a astúcia. A astúcia pode ser considerada o contrário do bem, não é? Mas é um capricho do humano, é uma maravilha que o humano possa ter astúcia até mesmo para enfrentar Deus, né? Para dizer, Deus, eu sou astucioso, por favor, o senhor também tem a sua astúcia, mas eu tenho a minha astúcia. Muito bem. Então, agora,
Se você quiser avançar mais por tempos modernos, o que você pode entender, penso eu, que cada vez mais há uma dissolução, se dissolvem as regras de conduta, se dissolvem as regras de comportamento, de postura moral, e tudo em nome de uma liberdade. Então, o que está em pauta hoje em dia, penso eu, é, em nome de uma liberdade, de franquear os direitos humanos, das classes sociais, dos sexos, de tudo mais, é um momento, penso eu, de oscilações impressionantes. Nós não estamos sabendo, penso eu, né, salvo engano, para que lado ir, o que reservar para o humano para que ele possa seguir criando um edifício moral. Moral quase que se confunde com uma ética, né? Uma ética que hoje cada vez mais se confunde com os direitos humanos. Hoje você vê que os direitos humanos, em sua cápsula maior, inclui tudo isso, inclui a moral, a lei. Você pode ir lá ao Montesquieu e ver lá a questão da lei, não é isso? Então, eu penso isso, que nós estamos vivendo momentos de grande oscilação. Inclusive, em nome dos nossos direitos, nós estamos cometendo excessos extraordinários também. Eu não sei o que possam esses excessos significar em termos dos direitos, vamos dizer, da legislação, da lei, e o que isso poderá facilitar o convívio humanitário. Ou não, né? Ou inviabilizar, né, de uma certa forma, né? Tornar mais difícil, né? Pegar um gancho nessa fala, né? Antes de tudo, também agradecer, né, da tua presença. Também me sinto muito honrado no programa aqui da Cidade das Artes, no Conexão Literária, ter a sua presença. É uma honra para a gente da Cidade das Artes, viu? Muito obrigada, querido, muito obrigada. Aproveitando esse gancho, né, percebo que na sua fala, né, além da necessidade estética que implica a escrita, também se impõe sobre ela uma necessidade ética, né? O que a literatura te trouxe para a vida? O que você aprendeu? O que isso foi importante dentro da sua vida, lendo grandes obras, para construir a tua grande obra, Nélida? Muito bonito. Olha, eu acho que eu comecei a ser escritora desde menina. Eu acho que antes talvez de ter dado início ao meu ciclo de leitura, né, descobrir a grandeza, a importância, a invenção dos livros, eu talvez já tenha começado a pensar, né, o que seria a literatura. Mas isso é uma dedução minha. Eu acho que desde o início a literatura pautou a minha vida. Claro, eu tive pais, colégio, a leitura foi muito importante, porque a leitura, de algum modo, se conciliava com a criação. Mas eu acho que eu pude enveredar por caminhos perigosos e fascinantes ao mesmo tempo, enquanto escrevia, né? Desde o início. E ela me deu um sentimento libertário. Eu tive a sensação que eu podia adestrar-me a adestrar as palavras. Tudo estaria ao meu alcance desde que eu ousasse. Eu tinha que ser muito atrevida. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que havia um certo respeito na loucura das palavras, né? Na euforia de criá-las. Então, eu me debatia sempre com isso, porque eu estudei em colégio alemão, beneditinos. E muito interessante, como eram alemães, em vez de darem maior ênfase no Novo Testamento, deram no Antigo Testamento, de modo que eu fui uma grande leitora dos dois. Eu pulava de um para o outro com muita naturalidade e, sobretudo, no primeiro, eu debatia com Deus, tanto que no Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, a personalidade Mariela, Maria e ela, a Mariela, ela é uma desafiante. Ela, inclusive, qual é aquela frase do livro, ela diz, eu tenho um apetite de almas. Essa frase, para mim, eu era uma adolescente, quase 17, 18 anos, para mim era ser adolescente, eu disse essa frase, eu tinha apetite das almas alheias, além da minha.
Então, a literatura me ensinou, eu sempre digo que a literatura me ensinou tudo, além da vida que me ensinou tudo, né? E uma coisa muito interessante que eu descobri uma vez, eu não frequentava botiquins, nada dessas coisas, eu frequentava teatro, né? E uma vez eu fui a um botiquim, eu adorei essa experiência, fiquei me sentindo jovem, bonitinha, que eu era muito bonitinha, não sei se vocês sabem disso, vejam meus retratos. Aí eu me encostei no balcão e pedi um sanduíche, que eu adoro o sanduíche de pernil de porco, e um guaraná. E, ao lado, eu sou muito faladeira, converso com todo mundo, eu acho que todo mundo me ensina tanto que eu não posso perder essa oportunidade. E eu, de repente, toquei no braço do cavalheiro. Ele não se mexeu, ele olhou para mim como se não estivesse registrando o meu gesto, e eu percebi uma coisa extraordinária, que a literatura me dera uma autoridade moral, uma autoridade de vida, que eu podia fazer aqueles gestos sem ser mal interpretada, entendeu? Portanto, a literatura foi abrindo portas, foi me dando códigos que eu destruía, quer dizer, eu demolia depois, porque iam sendo substituídos por outros. Ou seja, a literatura foi uma escola de conhecimento, de aprendizagem, de descoberta do mundo. Eu não posso imaginar ser quem eu sou se eu não tivesse passado pelos grandes textos e pelo meu texto. O meu texto era didático, me educou. A literatura fez de mim quem eu tento ser. Olha, ou seja, você concorda com Borges que os livros que nós lemos nos forjam, não é mesmo? Mas não é só os livros que eu leio, a vida que eu vivo. A vida, é verdade. A vida nesse ponto, o Borges viu menos, ele teve uma vida mas eu vivi mais que ele. É verdade, eu acredito. Porque eu acho... Eu vou fazer uma observação muito rápida de uma coisa. Cada vez eu estou inventando novidades. Eu sou uma novidadeira. Minha mãe já dizia, minha filha, você é uma novidadeira. Ela dizia que todo mundo criava minhoca na terra, eu criava no asfalto, que é muito mais difícil. Mas, enfim, essas coisinhas peculiares do cotidiano de uma família. Muito bem. Eu, por exemplo, como eu disse, estou sempre inventando coisas. Quando eu estive muito doente, eu, por exemplo, resolvi estudar toda a anatomia dos animais, sobretudo das vacas, dos bois, dos porcos, e, de repente, me defrontei com a escola dos grandes açougueiros internacionais. Então, eu quase que morrendo, não tinha fome nenhuma, eu dominava toda a técnica como as carnes eram separadas. Eu tive um respeito pelas carnes dos animais, fora a maldade terrível, que eu não vou discutir isso agora, né? Mas, enfim, então, são fases da minha... Eu sempre fui uma estudiosa do balé, da ópera, orquestra sinfônica, de tudo, e coisas comuns. Eu, na rua, quero saber o que as pessoas estão vendendo. E, ultimamente, depois que eu terminei esse romance, que se chama Um Dia Chegaria a Sagres, que vai sair pela Record agora, em outubro, eu descobri 3 ou 4 personagens que são grandes youtubers, como eles dizem agora, né? Eu descobri isso. E eu estou descobrindo uns personagens do interior do Brasil que não tem nada a ver com o mundo urbano, grande urbano nosso. E você começa a compreender que, de verdade, São Paulo, Rio, criam réplicas com os seus habitantes. E que esses brasileiros do interior são seres tão originais, quase que podem descrever a não catarineta, são seres do cordel, mas interessantíssimos. Eu estou fascinada. Quando acabar essa nossa gravação, eu vou ver o que aconteceu com um deles. Porque são personagens, inclusive uma das personagens tem uma dificuldade muito grande de falar, uma mulher interessantíssima, com idade, sofridíssima, uma brasileira nordestina, né? E ela, de repente, ela começou a cantar, entoar uma canção que parecia uma epifania, não, parecia um canto fúnebre, medieval, ou medieval grego, sabe? Eu fiquei tão impressionada. Por quê? Porque a vida, aquilo que eu estava dizendo, a vida chega com uma carga poderosa e ela abraça você quando ela não sufoca.
De modo que eu sempre achei que a vida, você não pode se afastar dela. Nossa, Mas é isso aí. você atribui isso Olha, também ao seu sangue da Galícia, não? Hein? Você atribui isso ao espírito aventureiro do povo da Galícia também? Pode também, porque eu sempre digo, no meu discurso de posse, na Academia Brasileira de Letras, não da presidência, de posse como acadêmica, eu digo que eu começo assim, sou brasileira recente. Querendo dizer que eu era uma brasileira recente, mas hoje em dia já não me sinto recente, mas eu me sentia. Né? Eu não tinha os 400 anos paulistas, dos bandeirantes, dos baianos, não tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que essa condição me permitia que eu desvendasse um Brasil que os 400 não conseguiriam, porque eu trazia novidade de pátrias lejanas, distantes, né? Então, eu compreendi que meu avô, ao ter me dado a majestade da língua portuguesa como de presente, né? Ele me deu também esse espírito de aventureiro, porque ele foi um homem que chegou ao Brasil com 13, 14 anos. Uma vez ele, numa máquina de carpintaria, ele perdeu um dedo. Dizem que ele gritou, e terá dito, como diz os espanhóis, uma mala palavra, né? E queriam levá-lo ao hospital. Ele disse, deixe-me em paz, já se foi. A falange já tinha ido. Já se foi. Símbolo de aventuras. Então, eu sempre amei os aventureiros. Para mim, o aventureiro é aquele que não aceita ficar em casa ou dormir sob o mesmo teto uma segunda noite, como eu digo sempre. Nélida, não é fácil ter um espírito aventureiro, né? Chegou? Não. Por falar em espírito aventureiro, em repertório, esse imenso repertório que traduz a sua obra, diante de todos os estilos da sua escrita, existe algum estilo da sua preferência que você diga assim, não, isso é o que eu mais gosto de escrever? O gênero, o romance. Eu acho o romance? Eu acho o romance extraordinário. Sobretudo, é o grande gênero contemporâneo, mais contemporâneo, a partir do século XIX. Eu acho que é um gênero que não pode esconder nada. Embora ele tenha um teor poético também, uma linguagem de alto nível, é muito mais direto, a prosa é contundente e abarca todas as instâncias da humanidade. Você, por exemplo, você lê Machado de Assis. Meu Deus, Machado de Assis é um gênio extraordinário. Ele põe o mundo dentro da sua literatura. Você vê os grandes narradores da metade do século XIX, né? Os russos, Dostoiévski, Stendhal, Flaubert, toda essa gente. Meu Deus, o Dom Quixote é extraordinário. Né? Falar em aventura, né? Pois você vê que no Dom Quixote, além do sentimento do ridículo, não é? A tentativa de reviver o medievo de uma forma irônica, não é? Ali está tudo. A história da humanidade está contida no Dom Quixote, como se fosse, sabe o quê? A constituição dos homens. Portanto, eu acho isso. Mas que nós estamos falando sobre o quê mais? Deixei pendente algum assunto agora? Não, estávamos falando qual era o estilo literário da sua preferência ao escrever o livro. É o romance. Agora eu estou vendo que o secretário chegou aqui, o Adolfo Conder conseguiu, chegou. Oi, muito prazer. Bem-vindo, secretário. Prazer imenso estar te recebendo aqui, Nélida. Desculpe que é o seguinte, essa coisa, acho que o mundo está tão cheio de lives, né? E hoje foi um dia meio também de espírito aventureiro, que eu fui fazer uma palestra em São Gonçalo, depois tinha a abertura do Fórum da Lei Aldir Blanc, que a gente está fazendo com o Conselho Municipal de Cultura, enfim, foi sancionada há pouco tempo uma lei de auxílio emergencial para a cultura, pelo governo federal, e a gente está nessa discussão intensa, e aí eu achei que ia conseguir me conectar no nosso caminho, e a minha internet no carro não estava boa, mas agora já pousei aqui. Era um aventureiro, acreditou na eficácia do carro, o cavaleiro andante.
Exatamente, exatamente. Hoje comecei o dia lá, conversando lá com o pessoal de cultura. Apesar de ser secretário da cidade do Rio, tenho um carinho pela cidade de São Gonçalo, que é a segunda maior cidade da região metropolitana. Então, estava lá conversando com alguns fazedores de cultura também, para a gente se mobilizar aí nesse momento, que tem sido um momento para a cultura muito difícil, né? Quer dizer, muito. A cultura foi a primeira a parar e será a última a voltar, tirando essas lives, essa oportunidade que a gente tem tido aqui, em especial nas lives da Cidade das Artes. Já devem ter tido, recebemos nosso querido Nejar, recebemos tanta gente aqui importante nesse momento, então é um momento muito, muito especial. Mas já me encaixando, eu estou entrando no meio da conversa, então queria te saber de você, como é que está aí a literatura, o que você tem pensado nesse momento de pandemia. A gente não pode deixar de falar, tem muita gente perguntando, muita gente mandou recado. Como é que ela está? O que ela está fazendo? Como é que ela está vivendo nesse momento? E aí é da vida real, nesse momento de pandemia, o que você está produzindo? Como é que está sendo? O que você tem pensado de novo? Olha, secretário, eu sou uma mulher múltipla, eu estou dividida entre o fato de eu estar serena, entendendo as instâncias, os dramas históricos, porque eu sou uma mulher que eu amo a história, os séculos. Então, eu frequento os séculos com muita naturalidade, eu sei das tragédias de cada século. Inclusive, eu no outro dia relembrei que há séculos chuvosos. Veja só, de tal modo eu amo os séculos, que eu sei qual é o século em que choveu mais, entendeu? Então, eu tenho esse lado, né? E, além do mais, eu me dediquei desde mais ou menos 2 anos e 3 meses, eu me dediquei a um romance que eu terminei agora, justamente nesse período, e já foi entregue à editora, a Record, que vai publicá-lo em outubro. Então, tem esse lado, eu estar bem, entendendo as circunstâncias, o drama, tentando comportar-me de acordo com o meu instinto de sobrevivência, né? E também respeitando os dos demais. Não vejo ninguém, não visitei sequer o meu elevador para saber como é que ele é, caso eu tenha esquecido, né? E agora, por outro lado, evidentemente, o drama é terrível, há incertezas que nós não sabemos que mundo nós teremos, como é que nós vamos nos reconstruir, de que forma seremos mais ou menos generosos, o que eu acho muito difícil, enfim, de que maneira nós seremos afetados por uma experiência absolutamente radical, quase eu diria revolucionária, de modo que é assim que eu estou vivendo, mas na minha casa eu estou muito bem, mas é um privilégio que eu tenho, que muito poucos brasileiros têm. E isso deixa-nos muito tristes e muito, vamos dizer, ameaçados. Mas, no mais, eu aprecio esse espírito dos senhores, né? Batalhar pela cultura, porque um país, né, que deixa a cultura se desfazer e que asfixia é um país fadado ao fracasso. Verdade, certíssimo. A gente está aqui batalhando muito nesse momento, discutindo com todos os segmentos da cultura, no sentido de empregar os recursos que vão chegar, em especial para a cidade do Rio de Janeiro, para que a gente gere fomento, para que a gente incentive novos artistas, que deem oportunidade para os artistas. A Cidade das Artes, que é um belo equipamento da cidade do Rio de Janeiro, tem também se renovado nesse momento da pandemia. A volta dos drive-ins agora, a gente está tendo lá na Cidade das Artes um drive-in que tem sido um sucesso, então a gente tem trabalhado muito. A nossa querida Renata também coordena as bibliotecas ligadas à cultura, então tem feito também um belíssimo trabalho. Está todo mundo aí, eu tenho visto aí que está todo mundo acompanhando as nossas coordenadoras, gerentes de biblioteca aqui, Nélida. Então, euforia total com a tua presença aqui, mandando Bom, beijos. Eu sou uma entusiasta pelas bibliotecas. Eu tenho a honra de ter mais de 15 ou 20, né, bibliotecas que levam o meu nome. E uma delas foi muito original, porque é dos Cervantes. Eu não poderia ter
meu nome nessa biblioteca, que é na Bahia, no Instituto Cervantes da Bahia. Mas eles queriam que eu escrevesse espanhol. Eu não sou uma escritora brasileira, né? E de modo que, enfim, eu também tenho essas pegadas nos Estados Unidos e na Espanha e aqui na Bahia. Então, a biblioteca é um universo extraordinário e as bibliotecárias são formidáveis sempre. Ambos, né, homens e mulheres, são seres dedicados, nobres, né? Eles têm a noção que significa o livro na história humana. Nélida, como você gosta de livro, Exatamente. como você vê o fenômeno do livro eletrônico, que hoje você pode carregar no teu celular, no teu computador ou no teu Kindle, Olha, uma biblioteca imensa. Eu não tenho experiência. Eu até ganhei de presente há anos do presidente Marcos Vilaça, ele sorteou quem iria ganhar o primeiro Kindle que apareceu na academia. Eu ganhei, eu fiquei muito contente, mas até hoje eu não usei. Não. Agora eu vou ver se eu começo a usar, porque como eu estou tendo muita dificuldade de ler por uma questão da minha visão precária, eu vou ver. Mas eu não tenho uma experiência, de modo que eu fico com um livro de papel, com um livro objeto, com um livro que você põe na mesinha de cabeceira, que você carrega, apesar do peso. Anota, rabisca. É o que eu posso dizer do livro. A verdade é que o livro físico é imperdível, né? Não tem Kindle, não tem nada que substitua o livro físico, né? Era isso que eu ia falar, como mais jovem aqui... O livro tem cheiro, né? Isso. É isso que eu ia falar, né? Como mais jovem aqui da turma, né? Eu não me interesso pelo Kindle. O livro é insubstituível, é muito melhor, né? E é bonito, né? É um objeto lindo. É bonito, sabe como o quê? O ovo. Vocês já repararam o ovo? O ovo é de uma beleza. Como o ovo... O design do ovo é perfeito, né? O ovo é perfeito. Daí tem inspirado um grande escultor, muito Brancusi, né? Ele tem umas peças redondas, parecem ovos. O sentimento do infinito está contido no ovo. Mas eu acho que hoje em dia o mundo, quer dizer, a gente não tem mais espaço, né? Eu já me mudei muitas vezes na vida, sempre colecionei, comprei muito livro, sou um comprador compulsivo. Mas a gente vai se mudando e os livros vão ficando e a gente vai tendo dificuldade. Eu tenho aqui parte das minhas bibliotecas que eu colecionei ao longo da vida e que eu fui deixando pelos meus mundos, né? E eu vejo assim que o Kindle, quer dizer, o livro eletrônico, ele de uma certa forma democratiza, permite acesso rápido e e você maneja melhor essa questão do espaço, né? De você ter, obviamente, não é como você disse muito bem, nem todo mundo tem a condição de ter um espaço para guardar livros como a gente tem aqui, né? Não é uma coisa tão simples, né? A vantagem do Kindle é a questão da viagem, mas o livro é insubstituível, né, na tua casa. Mesmo, Adolfo, para as bibliotecas públicas, para o acesso à população do livro, hoje é muito mais fácil uma pessoa ter um telefone com acesso à internet do que ter um espaço para uma biblioteca imensa. Mas, olha, eu sugiro o seguinte, façam as doações. Olha, o Brasil tem cidades e cidades do interior que não tem livro. É verdade. Mandar. Agora a academia assinou uma marinha, e a marinha está levando para os ribeirinhos do Amazonas 5 mil livros para a academia. Mostra que a gente tem que aprender a doar, aprender a renunciar ao que você tem. Eu, por exemplo, eu já devo ter doado mais de 8 mil livros. Pelo menos, no mínimo. E estou doida para quando acabar essa pandemia, que eu vou... É o seguinte, deve vir para o Rio, talvez venha para o Rio de Janeiro, a Biblioteca da Bahia, porque eu quero doar parte da minha coleção que eu tenho aqui para o Rio de Janeiro. Eu estou disposta a doar peças boas. Olha... Minha preocupação agora, secretário, queridos amigos, é o seguinte, o que fazer com um grande arquivo literário que está sendo seduzido pelo estrangeiro? Vender para o exterior? Se no Brasil ninguém se preocupa. Esse que é um problema, é uma sangria que nós vamos sofrer com a perda dos arquivos literários. As pessoas não têm noção do significado histórico e futuro de um arquivo.
Então, penso que arquivo é uma bobagem, é papel velho. Não. Tanto que no romance meu, a República dos Sonhos, eu digo que uma das funções dos filhos, se você não herda o dinheiro, você joga fora todas as fotos, todos os papéis. Por isso que há desfalques históricos enormes na trajetória interpretativa do Brasil. Porque jogavam fora. Então, eu acho que a Secretaria de Cultura, ouviu, o secretário, deveria, não sei de que forma, cuidar dos arquivos literários existentes, caso as pessoas queiram ou vender ou doar, como seja. Que papel... Nós temos aqui na secretaria, está ligada à secretaria, o Arquivo Geral da cidade. Até a Beatriz Kirchner, que é a nossa presidente lá do Arquivo Geral, que faz um belíssimo trabalho também. Então. O Arquivo Geral tem um acervo e ela cuida com carinho, que é, enfim, ali não está só a parte da história do município do Rio, mas também muita coisa que foi sendo doada, muita coisa que foi sendo doada para o município. E as bibliotecas, o trabalho que a Renata, em pouco tempo que assumiu, enfim, na experiência que ela tem como tendo sido coordenadora nacional do Plano Nacional de Livro e Leitura, tem desenvolvido um grande trabalho. Então, a gente brinca que sempre nessas lives sai algum tipo de parceria. Então, primeiro, a secretaria está apta aqui, em parte, a receber as suas doações também. Enfim, e a gente construir também, falamos outro dia com o Nejada, a gente construir uma parceria com a BL também, porque, de fato, os nossos bibliotecários, na sua grande maioria, são mulheres bibliotecárias que gerenciam nossos espaços, e tem espaços, bibliotecas belíssimas, lindas, são espaços lindos, cuidam com um carinho imenso esses espaços, que tem um sentimento em cada território que estão instalados, um sentimento de pertencimento da comunidade, o tratamento que esses espaços são dados pelas comunidades é uma coisa incrível. A gente queria, quando você tiver tempo, pós-pandemia, te levar para visitar um desses espaços que a gente tem tratado aí. Com certeza. E, assim, a gente conseguir pensar em memória. Memória, dentro de uma biblioteca, é tudo, né? A memória do local, a memória da literatura brasileira, ter um espaço, Nélida Pinhon, dentro das nossas bibliotecas, assim, seria muito bonito. Gente, eu preciso fazer uma última rodada de perguntas, que a gente já está se estendendo da nossa hora. Eu vou fazer mais uma rodada, vou agora dar prioridade para o secretário Adolfo Ponder, e deixo já, na sequência, o Daniel, Diego, mas deixo já a minha última pergunta, Nélida, assim, acompanhada de muita emoção e muita honra de estar participando desse encontro com você. A gente tem um trabalho de incentivo e fomento, tanto à leitura como à escrita literária, né? E a gente tem muitos jovens hoje trabalhando a escrita literária, inclusive nesses momentos de pandemia. Eu gostaria, como minha última pergunta, meu último pedido, o que você diria hoje, alguma dica boa para os jovens que estão iniciando nessa aventura aí quixotesca da literatura, da escrita literária? Respondo já agora, depois o secretário fecha, não é isso? Clausura? Isso. Melhor? Olha, eu acho o seguinte, eu tive uma experiência extraordinária, graças ao crítico acadêmico Rafael Coutinho. Ele me convidou em 1969, obrigada, 69, para inaugurar curso de criação literária na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Eu sabia que existiam esses cursos com grande sucesso nos Estados Unidos. No Brasil, eu vim descobrir depois que tivéramos 2 escritores importantes que deram início a essa experiência. Eu não sei quem foi primeiro, se foi o Ciro dos Anjos, em Brasília, e a
escritora Judith Gross na Bahia. Foram muito importantes, e eu, então, saber o que fazer, comecei na Universidade Federal. Foi uma experiência de ano e meio, quase 2 anos, extraordinária. Eu tive 9 estudantes vencedores com prêmios. Hoje eu acredito profundamente nos bons resultados da escrita literária ou da criação literária, como queiramos dizer. Agora, desde que o professor ou a professora, de preferência, penso eu, seja um criador e conheça todas as artimanhas, as manhas, os recursos, vamos dizer, as idiosincrasias da criação. O que é criar e como criar? Então, eu apliquei, inventei métodos que foram muito bem sucedidos. Portanto, eu acredito, viu, querida, que isso seja possível, que o jovem terá que ser estimulado para desabrochar, para acreditar que ele pode dar início a alguma coisa que começa com certo nível e que, à medida que vai trabalhando e vai elaborando, ele alcança um patamar superior. Ou seja, a escrita, essa escrita, tem que liberar ao jovem, ao estudante, porque pode ser pessoa de idade também, a mesma coisa, que entenda que vai depender da audácia dele e da capacidade de melhorar o seu empenho criativo e da escrita para introduzir-se por maravilhas da invenção. A invenção depende do conhecimento, da imaginação libertária e também da coragem de perder a arrogância, de não ser vaidoso e trabalhar. Eu trabalhava com jovens até os tempos verbais, mostrando os pontos de vista, a técnica narrativa, que é muito importante para os jovens. Mas, olha, eu não quero complicar demais, só quero que quem me esteja escutando, até pode ser que o dia eu vá dar uma conversa para esses jovens todos, quem sabe? Porque eu dei classes também, aqui eu dei classes nos Estados Unidos, em várias universidades, né? Então eu acredito na eficácia. Então, é muito bom. E tem mais, não se importe de errar, entendeu? Se no início o texto é precário, não tem importância. Se o texto no início é pobre, não tem importância. O importante é que ele abra brechas, janelas, portas dentro do texto e vai introduzindo novidades que vão lhe vir à medida que ele começa a escrever. É impressionante, meus jovens, meus queridos. Quando você começa a escrever, mesmo modestamente, de repente vai se dilatando a escrita e você, de repente, introduz coisas incríveis. O teu coração é que escreve, além da razão. Olha, que lindo. Muito obrigada. Secretário Adolfo. Bom, aqui todo mundo fica emocionado com a Nélida falando. Nélida, a gente está falando das nossas bibliotecárias, enfim, a gente tem muita gente também. A Secretaria de Cultura trabalha muito em sinergia com a educação. A Rede Municipal do Rio é a maior rede da América Latina. São mais de 1.540 escolas, com mais de 600, quase 650 mil alunos, enfim. Uma rede imensa de profissionais. Muita gente está acompanhando a gente aqui hoje. A gente tem as bibliotecas que são ligadas à cultura e que são também ligadas às bibliotecas ligadas também à educação. Quer dizer, a gente tem 2 tipos de redes de bibliotecas que estão nos acompanhando com as nossas gerentes aí, na sua grande maioria, todas bibliotecárias, e que fazem um trabalho lindo. Fizeram, nesse momento de pandemia também, fizeram um trabalho com lives, com debates. Então, são, de verdade, missionárias da educação e da cultura que têm um papel fundamental, essa união entre cultura e educação. Então, eu queria, assim, por todas que estão aqui, eu estou tendo essa grata satisfação de poder estar participando dessa conversa contigo, queria que você deixasse uma mensagem de motivação para essas guerreiras que estão lá na ponta todo dia, recebendo essas crianças aí que você está falando, da importância do incentivo à leitura, à literatura para essa garotada da rede, enfim,
e elas são transformadoras, são realmente na ponta, são as que recebem lá nas suas bibliotecas espalhadas por toda a cidade do Rio de Janeiro. Elas são grandes guerreiras da educação, da literatura, missionárias, eu chamo de missionárias. Então, queria que você deixasse uma mensagem e já te fazer o convite, quando você, enfim, no pós-pandemia, quem sabe a gente fazer uma grande conversa tua na Cidade das Artes, na sala principal da Cidade das Artes. A gente levar um grupo de professores e de alunos para te escutarem. Vai ser um prazer imenso e não tenho a menor dúvida que vai ser uma grande motivação para todos esses professores que fazem parte da rede municipal, lá coordenada pela secretária Talma, que é uma professora da rede e que hoje é secretária de Educação. Eu aceito com muito gosto. Eu sou Olha, eu quero apresentar-lhes a Pilara Pignon, que veio me reclamar, pedindo para subir. Eu não ia... Olha só, minha paixão, a Pilara Pignon, olha só. Não é, meu maravilha, que maravilha. Companheira de E ela é soberana, ela é terrível. Mas eu queria dizer o seguinte, secretário, muito grata pelo convite, desde logo, aceito essa convocação, não é um convite, é a sua convocação, porque o cidadão brasileira, eu vou feliz, com minha bengalinha, porque eu estou usando bengala agora, mas eu tenho arrebato, eu tenho entusiasmo, e eu tenho alguma coisa que dizer. Aliás, eu tenho muito que dizer, porque eu vivi muito de forma muito digna, eu vivi de forma a acreditar na educação brasileira, na cultura, nessas mestras que o senhor mencionou. Eu acho que essas mulheres, essas mestras, são seres assim, ressurrectos, todos os dias ressurgem, não é? Com coragem, com valentia, a despeito das dificuldades que terão tido ao longo do dia, no dia anterior, e lá vão elas para cumprir uma missão que eu acho uma coisa extraordinária. Eu acho que são os professores são os seres mais importantes, junto com os médicos, que salvam, né? Como é? As bibliotecárias são seres que salvam o país. Nós não podemos prescindir dessas mulheres, desses homens, dessas pessoas que, vamos dizer, erguem um país, aquele país que nós queremos que ele seja, o Brasil. Muito bem. Então, eu só posso dizer que, desde menina, eu sou uma mulher apaixonada pela educação, pela cultura. Eu acredito no poder transformador da educação. Uma educação que começa em casa e volta a casa, mas passa pelo proscênio da educação, passa pelo palco da encenação didática, por tudo, entendeu? Então, eu acho que não se pode prescindir, e sou favorável à presença física do professor, e que também se faça ver aos jovens, aos alunos, às crianças, entendeu? O grande respeito que há que se ter ao mestre. O mestre, me lembro que quando eu estudei no colégio alemão, para falar, nós apontávamos assim nos punhos de pé. Ou seja, é o sentido do respeito que devemos ter para os nossos mestres. Assim como respeitamos nossos pais. Uma sociedade que abre mão do respeito é uma sociedade que cai nos frangalhos. Então, eu posso dizer a essas mestras que eu admiro, gente valente, gente corajosa, que não tem medo da vida, aquilo que a vida tem de mais penoso, que não tem medo dos salários relativamente pequenos ou não, como sejam, mas que vão cumprir seus deveres. Aliás, todos nós temos prazeres e deveres, e essas mulheres têm deveres e prazeres, mas os deveres para uma bibliotecária, para uma maestra, para as pessoas que estão envolvidas na área da educação, tem sido sempre prioritário e vem em primeiro lugar. Meus parabéns a todas elas. Obrigado, Nélida. Obrigado pelo teu carinho de estar aqui conversando com a gente. Obrigada. E essa motivação que nos dá mais motivação ainda de poder trabalhar pela cultura, pela educação, de fazer essa interação e essa interligação. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Fiquei emocionada. Verdade.
Agora eu vou girar para o Daniel, para que o Daniel possa também dar as suas considerações finais e conversar um pouquinho com você, Nélida. Eu só posso, obviamente, dizer da honra e da emoção que eu estou de conversar com a Nélida, com essa fonte inesgotável de cultura, de experiência humana, de espírito de liberdade, de aventura, e que, obviamente, que a experiência da escritora estimula todos nós, não só na arte de criar, mas na arte de viver também. Eu quero só agradecer de poder estar aqui e admirando essa belíssima, admirável escritora. Muito obrigado, Nélida. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Muito obrigada a vocês todos, muito mesmo. Estou emocionada, volto a dizer. Diego, querido. Gostaria também, né, de manifestar aqui a minha gratidão da sua disponibilidade de estar presente nessa tarde de sábado de hoje, em nome da Cidade das Artes, em nome da presidente, a Renata Monteiro. A gente é muito grato por essa oportunidade. Deixar registrado mais uma vez, secretário, você não pôde estar com a gente nos bastidores, né? Mas a gente fez o convite à Nélida de comemorar no ano que vem. Eu tenho certeza que você vai apoiar essa ideia, por isso que eu deixo registrado aqui na nossa live os 60 anos de vida literária dela na Cidade das Artes. Né? Maravilha, maravilha. Vamos fazer um grande encontro da educação em homenagem a ela, e ela vai lá levar a palavra motivadora aí para as nossas queridas professoras e professores do município. Muito obrigada. Então, Nélida, acabando aqui, eu vou fazer contato com a Carla, já para a gente marcar uma data ano que vem, eu não quero perder essa oportunidade, essa honra de estar pessoalmente com a senhora. Mais uma vez, deixo aqui a minha gratidão. Muito obrigado por tudo. Amém. Eu estou à disposição de vocês, porque eu admiro essa causa de que vocês estão empunhando com tanta galhardia e coragem. Agora, eu ultimamente apreendo uma palavra que eu estou usando toda hora. Eu digo assim, avante, assim seja. Avante. Maravilhosa. Gente, foi incrível essa tarde. Para a gente foi uma honra, Nélida, estar com você. Para a gente poder fechar essa nossa roda de conversa, eu queria pedir uma licença poética, secretário, para contar uma micro-história para a Nélida e para todo mundo que está nos assistindo. Você me permite, Adolfo? Claro, deve. Nélida falou aqui sobre a anatomia dos animais, sobre como ela é uma novidadeira, sobre como ela é uma curiosa da vida. E então eu gostaria muito de contar uma história verídica que aconteceu, não tem mais de 4 ou 5 anos, aconteceu recentemente, Nélida. Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa fazenda lá no Goiás, e nessa fazenda existia um vaqueiro chamado José Hildo. José Hildo amava cuidar dos bois e se gabava porque ele achava que ele cuidava do maior animal do mundo. E até que ele descobriu, por sua mulher, que foi trabalhar em Brasília, quando ela voltou, ela disse, olha, o boi não é o maior animal do mundo, você não trabalha com esse animal. Ele ficou muito chateado, porque essa era o maior orgulho dele. Isso é verdadeiro, viu? E o fazendeiro trouxe para ele, disse, olha, sua esposa tem razão, o boi não é o maior animal do mundo. Ele trouxe um livro para o Zé Hildo poder ver, um livro com figuras entre animais e pessoas, né, para mostrar para ele as proporções entre os animais, e ele viu animais muito maiores do que o boi. Aquilo deu para ele, Nélida, uma força, e ele foi embora, foi ao mundo. Ele queria trabalhar com o maior animal do mundo, era esse animal que ele queria cuidar. E a filha desse fazendeiro disse, olha, pai, o que você foi fazer? Agora nós perdemos o Zé Hildo. Você foi mostrar esse livro para ele? E aí o fazendeiro disse para ela, minha filha, nós perdemos o Zé Hildo, mas o mundo ganhou o Zé Hildo. Ele foi atrás do sonho dele a partir de um livro.
de imagens. Eu queria deixar essa mensagem tão bonita em relação à aventura e livros. Ele partiu para viver as peripécias humanas. Muito bem, muito obrigada. Exatamente. Nós que agradecemos. Guilherme, muito obrigada por ter conduzido, né? Sempre você faz isso com tanto amor e carinho assim com a gente. Obrigada, secretário chegou um pouquinho depois, mas correu para estar com a gente aqui também, Diego, Daniel e a incrível, maravilhosa Nélida Pinhon. Essa tarde foi inesquecível para nós, com certeza. Muito bom, um grande time, um grande time. Um beijo. Tchau, tchau, foi um prazer, hein? Beijo, um beijo.